Madrugada linda, maravilhosa, madrugada de sábado, 23º dia do maior. Jesus é tudo, É tudo ou nada. Tem que ser o maior. Sempre que Deus quis o maior, ou quis nos dar o maior, Ele reduziu o efetivo. Eu mesmo, nesses 35 anos, 5 meses e 23 de madrugadas, só aconteceu coisa grande quando não tinha muita gente. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Essa pandemia e esse maldito vírus, Deus só permitiu, não foi Deus, mas Ele permitiu. Deus só permitiu isso para fazer uma separação entre nós, para separar os que dizem ser dos que são, separar o joio do trigo, separar aqueles que pensam ter fé dos que realmente têm fé em Deus. Porque a fé em Deus não é na quantidade, não é no número de pessoas. Gideão tinha 32 mil soldados, mas que na realidade 31.700 daqueles 32 mil não funcionavam. Eram tímidos e medrosos e desqualificados por Deus, por causa da falta da fidelidade. Por isso que a base para servir no reino do meu Pai é o casamento. Quando você fracassa no casamento, você não tem condição para pertencer ao reino do meu Pai. Quando você não é fiel à tua mulher, ou fiel ao teu marido, você não serve para ser oficial, soldado desse reino. Porque a base desse reino é fidelidade, lealdade. Não apenas com Deus, mas também com a esposa, mas também com a aliança que temos com esse Deus. E também com a igreja, com a universal. Se você está entre nós, mas não é fiel, a mãe que te gerou é porque você não foi gerado. Você não saiu das trevas, das profundezas das trevas como nós saímos, como nós fomos tirados. A Universal vai completar 43 anos agora, mas todos nós saímos da lama, saímos do buraco, saímos dos becos, dos guetos, das favelas, das comunidades, do sofrimento, da dor, da vida desgraçada imposta pelo diabo, e nós somos o reino de Deus. E vamos colocar o desgraçado do diabo, os 300 de Gideão, espalhado por todo o planeta Terra, nós vamos colocar o diabo de joelhos. Por isso Deus está buscando na fonte, Deus está buscando na fonte os 300. Foi o que Deus falou aqui para Gideão no capítulo 7. Então Jerubaal, capítulo 7, que é Gideão, se levantou de madrugada. Abraão, madrugada, Gideão. Os homens de Deus sempre foram da madrugada. Sempre eles foram da madrugada. Não é só um de outro. Sempre é na madrugada. Então Jerubaal, que é Gideão, se é Gideão, é da madrugada, se levantou de madrugada. E o outro se incomodando comigo por causa que eu estou na madrugada. Se incomodando porque eu oro na madrugada, se incomodando porque eu vou na porta do presídio, porque eu estou na madrugada. Me poupa, sai para lá, jacaré. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e aqui de madrugada aparece a polícia, madrugada aparece o criminoso. Aqui, ó. Acabei de receber uma carta do presídio, o sujeito está lá no pavilhão 5, desesperado, e mandou entregar em mãos a carta, mandou entregar para mim na catedral. Vou fazer 33 anos agora, dia 28 de maio. Não se preocupa não, meu querido, o pastor divino está na guerra. Eu não entro aí fisicamente,
mas meu espírito está aí o tempo todo para lhe ajudar. Eu vivo em função das famílias, em função daqueles que estão privados da liberdade. Eu vou arrancar de dentro da cadeia muitos filhos de Dodô, valente, para poder ingressar no reino do meu pai. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. A fé que tem, tenha para ti mesmo. Não tem a fé que eu tenho, viva na sua fé. Mas não vem querer impedir eu de manifestar minha fé, não. Você vai arrumar um problema sério, como outros já arrumaram. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia... Manda letra para o pastor divino, que ele também sabe mandar letra. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha no arraial dos midianitas, para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volta para a vida civil e retira-se apressadamente das montanhas. Sai do altar, sai do monte. Não é para você. Vai para lá, rapaz. Aqui é o reino de Deus. Aqui não é igreja de crente, não. Nem cabine de emprego. Isso aqui é o reino de Deus. Volta! Volta! Eu que estou falando, volta, rapaz. Quem for medroso, volta. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. 22 mil voltou, sobrou 10. Ainda há muito. Leva-os à fonte. E lá, aquele que eu disser, esse vai contigo, esse contigo irá. Minha vida, o meu ser. 300. Te darei. Só os fiéis, só os que vão para tudo ou nada, só os que têm raiva dentro de si, ódio dentro de si, revolta dentro de si, indignação dentro do seu peito, dentro do seu ser, porque não aceita ver o reino de Deus, não aceita ver a casa de Deus, não aceita ver os filhos de Israel, não aceita ver o povo, não aceita ver essa miséria, não aceita ver a morte, não aceita ver o desgraçado do diabo, desgraçado do inferno, subjugando as pessoas, o demônio desgraçado que está lá no rapaz, no pavilhão 5, o demônio que está lá no pavilhão 6, o demônio que está lá no pavilhão 4, no 3, no 2, nos blocos, na ala G, nas meninas que estão lá dentro do presídio de Assis. Todos os demônios que estiverem dentro do presídio, subjugando aqueles que creem naquilo que nós pregamos, subjugando aqueles que nós estávamos cuidando, e todas as famílias, todos os demônios, seja amarrado aí, desgraçado! Seja amarrado aí, espírito desgraçado! Sai agora, vamos! Sai agora, vamos, espírito do inferno, espírito da religiosidade, espírito da mornidão, espírito desgraçado que quer transformar o reino do meu pai numa igreja de crente morna, fria, apagada, cheio de Mauricinho, de Dondoquinha. Seja amarrado aí, desgraçado! Seja amarrado aí, maldito do inferno! Porque Deus está limpando e deixando só os caras de leão, só os filhos de Dodô, só aqueles que são de fato e de verdade valente, e que tem um objetivo, um único objetivo na terra, que é arrancar a alma da mão do diabo, que é arrancar as almas da mão do diabo e trazer para o reino de Deus. O reino é de Deus, o reino não é de homem, o reino não é de homem, de nenhum homem da terra, o reino não é de nenhum homem da terra, o reino é do meu Pai, o reino é o reino de Deus, e o Deus que nos plantou nesse reino,
o Deus que nos chamou, que nos regimentou, o Deus que nos trouxe para o reino dele, não foi para nós cuidar da nossa vida, não foi para nós cuidarmos da nossa vida e andarmos pensando em nós, mas foi para arrancar as almas das garras do diabo, foi para arrancar o desgraçado do coronavírus, o maldito demônio, o inimigo visível do inferno, o espírito que destrói as famílias, que destrói o casamento, que destrói os filhos, as drogas, o crime, a miséria, o desemprego, a falência, o fracasso, a derrota, seja amarrada aí, vamos! Vamos! Tu aos teus pés, ô Santa Labalaxira Labalai, maior não há e te adorar. Adoração é sacrifício. Abraão falou: eu e o menino, havendo adorado, voltaremos. Adoração é sacrifício. Sacrifício no altar. É o segundo boi. É o segundo boi, é o maior de todos. Pouco eu sei, se comparado ao que é chegada a hora da separação, da distinção dos que são e dos que não são. Aleluia, aleluia. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei,